Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos dando continuidade aos estudos do livro Os Mensageiros, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Hoje é a parte 6, né? Então, nós que já estudamos com ele, né? Que ele trouxe para a gente também apresentando o livro Voltei, também de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Jacó, né? Américo Suncena, que é engenheiro espírita, orador, divulgador da doutrina espírita, estudioso e conhecedor da série No Mundo Espiritual, de Francisco Cândido Xavier, né? E o nosso mediador também, né? Que traz para a gente todo o conhecimento, né? E colaborador da ED, de São Paulo, onde nasceu e reside. Então, vamos agora pedir boas vibrações, emanar boas vibrações para o Américo, para ele realizar o seu trabalho. Pode iniciar, Américo. Muito bem, então, muito boa noite e boa tarde a todos que estão aqui conosco hoje. Bem, eu fiz uma confusão com relação ao que eu já tinha passado, porque eu estou fazendo esse trabalho em outro grupo também, e às vezes eu me confundo. Mas, enfim, alguns capítulos do Projeto Imagem não foram contemplados. Primeiro, porque o custo de um desenho é caro, né? E segundo, porque às vezes não tem coisa tão importante assim. Mas eu não falei de um capítulo que eu queria só citar rapidamente, que é importante a gente saber, né? No capítulo 19 tem o título O Sopro. É um recurso que o Alfredo, que é o responsável por Campo de Paz, usa bastante nos trabalhos de tratamento. Eles usam vários tratamentos, um deles, além do passe, é o sopro curativo, né? Isso tem a ver com o fato do Criador formou o homem insuflando o sopro para dar vida a Adão e Eva. Aquela história, claro, é uma história da carochinha, porque nem aqui, nem na China, a Terra foi concluída em 6 dias e Deus ainda precisou de descansar, né? Porque não tem sentido isso. Mas para quem não tinha entendimento nenhum da criação, foi o jeito que Moisés deu para explicar como é que a Terra foi formada, né? Então, foi tudo feito em 6 dias. Tem uma certa ordem. A Gênese de Kardec explica qual é essa ordem, e os 6 dias, Kardec diz que são 6 longos períodos, né? Mas voltemos ao sopro. Então, o sopro pode ser utilizado no passe, né? Mas existem alguns requisitos para isso. E vamos comentar cada um deles, né? No mundo espiritual, quem dá a passe ou quem usa o sopro tem uma disciplina ferrenha. Mas diz o Aniceto que na Terra eles toleram a falta de disciplina. Então, primeira coisa que alguém que queira aplicar o sopro curativo, né, que precisa ter é o estômago sadio. Se tiver alguma úlcerazinha, pode esquecer, porque o ar vai sair lá do pulmão, né, soprado pela boca, mas deve ter alguma ligação, e claro que tem, porque as vias aéreas fazem comunicação com o estômago, né? Então, o estômago precisa ser sadio. Eu não sei se vocês usam isso aí na Europa, mas aqui no Brasil, pouca gente usa, que eu saiba, né? Outro quesito para aplicar o sopro curativo é a boca habituada a falar o bem. Então, quem fala palavrão está fora. Eu de quem fala muito, né? E, e tem que abster-se de todo mal. É um controle, a gente não pode fazer mal a nem a nada, né? Porque senão a gente está criando problema para transformar o sopro numa coisa que não é útil, né? Precisa ter a mente reta, ou seja, estar atentamente
cultivando bons pensamentos, né? Não pode, né? E aqui encarnado a gente tem vários deslizes. Da minha parte, pelo menos, às vezes a gente percebe o deslize, a gente escorrega, né? Com alguma atitude mais agressiva em relação a alguma pessoa que nos aborda, enfim, eu acho complicado aqui na Terra manter a abstenção de todo o mal e a mente reta o tempo todo. Eu, pelo menos, não estou nessa condição. E a mente precisa realmente estar interessada em auxiliar. Então, são esses requisitos, são os 5 requisitos. Eu vou acrescentar mais um por conta própria, porque o Aniceto não fala nisso, que é o bom hálito. Que já pensou o sujeito com mau hálito soprando? Ninguém merece, né? Então, eu acrescentaria isso. Eu comentei isso apenas por curiosidade. Não se usa, eu acho que é inadequado usar. Se a gente não tiver todos esses cuidados, então é melhor não usar, porque é tanto cuidado que precisa. Agora, na vida espiritual, eles têm equipes especializadas e altamente disciplinadas para aplicar o sopro, tá bom? Uma outra coisa que eu não falei, quando o André, o Vicente e o Aniceto foram convidados para dar um passeio na instituição, que é enorme, é uma instituição enorme, não? É uma instituição fixa. Aliás, esse é um detalhe que eu queria comentar com vocês depois, se vocês quiserem. Ela está fixada, né? Ela está construída fixa. É diferente das casas transitórias, como a de Zenóbia, que aparece no livro quarto da série, que é Obreiros da Vida Eterna, onde a instituição se movimenta. E pela, pelas informações que a gente lê, ela é uma nave, né? Porque ninguém sai voando aí com tijolo, né? Deve ter, deve ter uma estrutura para levantar. A única referência é aquilo ser uma estrutura de uma nave, tem motores que levantam a nave, levam a nave de um lugar para outro, né? Ali na região da crosta, as casas transitórias são na região da crosta. E elas têm que mudar de lugar porque as vibrações são muito negativas. E há uma referência de que as janelas lembram escotilhas. Então, não é uma casa plantada como essa, que na realidade é uma fortaleza. Campo de Paz é uma fortaleza. E essa fortaleza, então, vai ser mostrada ao André e ao Vicente. A impressão que dá é que a Aniceto já conhece aquela região, frequenta aquele Campo de Paz com a sua equipe. Ele faz serviços de uma semana na crosta e serviços de uma semana em nosso lar, com uma equipe de até 50 pessoas, que vão isso lá na época, né? Desde donas de casa até médicos, né? Mas hoje a mulher está em todas as profissões praticamente. Então as equipes na vida espiritual também correspondem às profissões que nós já temos na Terra e a mulher participa intensamente, inclusive da medicina, da engenharia, qualquer coisa. Mas nessa visita a Campo de Paz, eu não falei uma coisa que eu não lembrava. E agora, ao revisar o texto, a gente já falou sobre isso. O André foi visitar as fortificações, né? Havia paliçadas. Paliçada é aquele espaço que existe numa morada alta para que alguém fique observando lá de cima, mas protegido pela morada, né? Com a cabeça. E de vez em quando tem um. Na antiguidade eles usavam como seteiras, né? Ou seja, você tem muros intercortados, né, com os tijolos um pouco maiores a intervalos regulares para alguém se proteger da flecha, né, ou de bala, né? E, e eles usam nessas paliçadas umas armas de defesa, até porque não pode matar ninguém, né? Eles já estão mortos, né? Mas uma coisa curiosa que eu não lembrava é que o André acha muito estranho esse negócio de arma de defesa e pergunta como é que funciona. E o Alfredo vai dizer assim, que elas assustam, porque são choques elétricos. Mas às vezes, dependendo do jeito que acerta, isso eu acho, né?
aquela energia absorvida, aquela matéria absorvida pelo espírito nessas regiões inferiores, desaparece e o sujeito fica invisível, dá a impressão que ele morreu. Eu fico imaginando a cena, né? O sujeito toma um choquito e some, aquilo assusta a turma, né? É isso que afasta essa legião de espíritos voltados ao mal que existem, ou que existiam e ainda existem, nessas regiões inferiores, né? E a transição planetária vai agir para nos livrar desses espíritos, que eles atrapalhariam muito com essa tecnologia que está chegando hoje, e por isso eles vão sair da Terra, segundo o capítulo 18 de A Gênese, escrito por Allan Kardec em 1868. Mas eu achei interessante falar desse desaparecimento aí, que é curioso. Bom, e depois eles visitaram os dementados, né? Lá em Campo de Paz tem os que dormem, tem os dementados, isto é, aqueles que já dormiram, acordaram, ficam dementados durante algum tempo. E depois tem aqueles que sofrem, sofrem, saem da demência e sofrem. Nós vamos ver um caso hoje aqui e vamos entender melhor isso. Eu acrescentaria um quarto estágio, que é o estágio depois do sofrimento, quando a pessoa se recupera e percebe a importância de fazer o trabalho no bem. E aí, esses trabalhadores, essas pessoas que entendem o seu sofrimento, são atendidas por médicos que estão muito mais preocupados com o cultivo dos pensamentos e estão sempre atentos sobre o que eles estão pensando, porque é isso de que se trata a medicina espiritual. Lá tem pouco remédio. Aqui na Terra, qualquer dorzinha está um remédio. Está um remédio. Para isso, para aquilo, tal. Na vida espiritual tem que mudar a forma de pensar, né? Então, eu acrescentaria uma quarta função, que são aqueles que passam a trabalhar na instituição. E é o caso do Alfredo, por isso que a gente concluiu isso. O Alfredo chegou lá como necessitado, depois daquele problema que ele teve com um sócio que fez uma acusação não verdadeira com relação à mulher. Ele separou-se da mulher, mandou ela voltar para a casa dos pais, ficou com a guarda dos filhos, foi para a Europa, ficou lá 2 anos, voltou, não quis nem saber da mulher, até que a mulher não aguentou de tristeza e morreu. E aí, quando o sócio estava à morte, vocês se lembram, a gente falou sobre esse capítulo, o sócio conta para o Alfredo que a mulher não o traiu, que foi ele que armou tudo. E aí a coisa ficou feia. Então, no primeiro instante, nasceu um ódio no Alfredo. Ele não fala sobre isso, mas ele diz que foi atendido em Campo de Paz como indigente. Eu não sei se ele chegou lá dormindo ou se ele já chegou dementado. Não sei, isso não fala. Então, a ordem é essa. Os que dormem, os que acordam e ficam dementados um tempo, aqueles que recobram a consciência e percebem onde erraram, né? E, finalmente, aqueles que começam a superar já trabalhando para valer. É, devo alertá-los e alertá-las que começou a trovejar por aqui e, de vez em quando, cai a internet por causa disso, tá? Então, se cair, vocês já sabem o que é, né? Alguma observação, alguma pergunta, alguma colocação? Eu ainda não compartilhei nada. Muito bem. Então, eu não devo ter falado da prece de Ismalha, certo? Falei, não falei? Não, não falou. Não. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá com a prece de Ismalha.
Vou compartilhar com vocês a tela, colocar som aqui na caixa. Muito bem. Estamos, então, no capítulo 24, a prece de Ismalha. Sobre a prece, há umas considerações interessantes que são feitas pelo Aniceto antes da prece ser realizada, né? Então, nesse capítulo, esse ADP que tem na frente do 24, capítulo 24, ADP é adaptação, porque às vezes a frase é muito longa e se a gente substituir por palavras equivalentes, substantivos ou adjetivos equivalentes, às vezes a frase fica um pouquinho melhor e aí ela não atrapalha a figura. Aqui a figura está em movimento, mas vamos ver a frase. Se alguém quiser conferir e tiver o livro, pode procurar no capítulo 24 essa referência aí. Ele diz que na prece é aconselhável, quer dizer, eles vão se reunir para fazer uma prece num grande galpão que eles têm lá. Em pensamento, é acompanhar cada expressão. Quando a gente for acompanhar uma prece, a gente tem que prestar atenção em cada frase da pessoa que faz a prece, imprimindo, então, o máximo de ritmo e harmonia ao verbo. Quem faz a prece faz sozinha, né? Mas as pessoas que estão ouvindo a prece, para não ficar repetindo, porque nós não usamos preces decoradas, né? A gente emite um pensamento no acompanhamento de cada expressão citada por quem faz a prece. E quando isso acontece, a gente gera um máximo de ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, e realmente isso fica uma vibração única, ou seja, dá força àquela preparação inicial de qualquer uma das atividades que a gente faça com a prece inicial, né? Então, essa é uma advertência interessante do nosso Aniceto. Eu vou interromper novamente aqui para falar um pouco das câmaras, né? São imensos alojamentos, muito compridos, né? Para vocês terem uma ideia, a impressão que dá, eles se comunicam, quer dizer, o Alfredo está visitando em determinada hora do dia, que é no fim da tarde, todos os pavilhões daqueles que estão dementados, se bem que não era dia dele atender os dementados, ele atendeu 3 pessoas lá, o Aristarco, o Malaquias e uma senhora que não tem nome, a gente falou isso no ano passado. Mas ele quis mostrar para o André, para o Vicente, que são novatos nessa atividade, que esse é um trabalho que é feito lá, ele conversa com os dementados, aqueles que já saíram do estágio de dormir, né, de sonhar, né? Ele conversa com os dementados. E os dementados contam coisas absurdas. Diz o Alfredo que na Terra eles seriam considerados pessoas normais, mas na vida espiritual eles são considerados loucos, né? Eu contei a história lá do, de um deles que reclamou que ele fez uma petição para o imperador, estão em 1944 nesse livro, ou 43 por aí. E ele fez uma petição para o imperador, ainda na época do Império, ainda reclamando uma herança, lembram-se disso? Né? E aí o Alfredo, muito hábil, né, ele desenvolveu essa habilidade de tantos anos que ele está lá na instituição. Convenceu o nosso amigo que, enquanto ele não sarar, enquanto ele não melhorar, que ele já tomou a previdência, já cobrou a petição, mas que ele precisa ficar mais um tempo na instituição, porque eles acreditam que estão encarnados, eles não morreram. Isso é muito curioso, porque eles se sentem encarnados, vejam, olha só que maluquice, né? Eles devem perder aquela consciência no fenômeno de de morte, aliás, o post-mortem, o fenômeno de perturbação post-mortem, depois da morte, e aí ficam
esquecidos, né? Depois eles vão lembrando pouco a pouco, e a impressão que dá é que está tudo correndo normal. Está certo que eles estão hospitalizados, mas eles querem voltar lá para casa, e tal. Na realidade, estão na vida espiritual. Isso é muito estranho, mas acontece, né? Mas o Alfredo diz que ali naquele espaço eles têm mais ou menos 3.000 metros de galpão. 2.000 pessoas ficam alojadas, né? Eu fiz a conta aqui, eu dei 1,5 metro para cada pessoa, né? Então, eu imaginei que eles têm camas de um lado e camas do outro. O desenho que nós fizemos só tem cama de um lado, porque senão o desenho fica muito cheio, né? Muito cheio. Então, a gente pediu para o desenhista fazer a cama só de um lado. E as enfermarias são muito longas, né? E eles não se comunicam por walk-talk, nem por celular, conquanto eu acho que isso eles têm. Como nem todos dominam o pensamento nessa região, eles estabeleceram fazer sinais luminosos. Então, vai começar a prece da Esmalha, por exemplo, o Alfredo tem uma lanterna, né? E aí não diz como é que é a lanterna, se é uma lanterna dessa que a gente tem em carro, não fala. Mas, enfim, ele faz um triângulo luminoso assim com a lanterna, dizendo que é a hora da prece. E aquele corredor enorme da enfermaria tem vários grupos a espaços regulares, também com sinais luminosos. Então, aquele que recebe o sinal luminoso de um lado passa para o seguinte, né? Hora da prece e tal. É uma coisa muito doida isso, mas só para ter uma ideia da dimensão, da quantidade de gente que tem num campo só, Campo de Paz, porque tem mais gente, né? A população da Terra naquela época não chegava a 2 bilhões, 1944. Eu já fiz essa conta. Hoje tem 8. Mas num dos livros do Chico, ele diz que a população da Terra toda é em torno de 25 bilhões. Ele não diz a população da Terra, ele diz a população no mundo espiritual é X. Aí a gente fez a conta na época em que o livro saiu e eu até tenho isso aqui, posso até mostrar para vocês, porque eu fiz já palestras sobre isso. Deixa eu só achar aqui. Enquanto isso, vão fazendo pergunta aí para tornar isso aqui mais dinâmico, senão vocês vão ficar só ouvindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, vamos só localizar a imagem. A Eu gente queria perguntar localizou. uma coisa. Pois não, Denise, vai É, perguntando. vo- você falou que no mundo espiritual não há remédio. Eles mudam a Não, forma eles de têm alguma pensar. medicação. Eles têm Ah, medicação. Alguma medicação mas eles têm. usam mais a Mas força do basicamente é pensamento. a forma de pensar, a forma de pensar. Ah. Estou fazendo uma comparação porque algumas coisas aqui também já se fala assim, né? Sim, Essas dores sim. crônicas, eles falam que a gente tem que mudar a maneira de você pensar, de ver a vida, que aí isso vai se tornando, vai passando também. Isso. Na vida espiritual, o equilíbrio do pensamento determina a qualidade da saúde do perispírito, que é um Sim. corpo muito sutil e quando a gente está encarnado, o espírito desequilibra, provoca um desequilíbrio, por exemplo, uma briga, né, com alguém e tal. Uhum. Automaticamente, ao fazer isso, alguma região do perispírito é lesada. É lesada. Toda vez que a gente se desequilibra, a gente lesa alguma coisa. Depende do órgão de choque da pessoa. Às vezes é a garganta, às vezes é Aham. vias respiratórias, né? Às vezes é pulmão, às vezes é, enfim. Só que o corpo não recebeu a descarga. Não, ele não se desequilibrou ainda, porque ele é muito denso. Então, a doença chega no desequilíbrio do espírito, o perispírito adoece e aos poucos a doença vai chegando no corpo.
É por isso que algumas pessoas, às vezes, têm o sintoma da doença, vai ao médico, estou sentindo isso, vamos fazer exame. Faz exame de sangue, fezes, urina, não tem absolutamente nada, mas ela já está percebendo o sintoma. Dali a pouco, faz exame de novo, a doença chegou. Então, o perispírito se É. desorganiza muito rápido, muito rápido. E o corpo Aham. denso é devagar. É por isso que a gente não consegue perceber uma correlação entre o ato que desequilibrou o espírito e a doença. Então dá a impressão que a pessoa, eu não fiz nada para ter um câncer. Ora, deve ter alguma coisa. Eu fiz alguma coisa para ter o câncer. É que eu já não percebo a relação de causa e efeito, que demora para a doença chegar no corpo. Deixa eu mostrar aqui para vocês a continha que a gente fez para falar da quantidade de gente que tem na vida espiritual. O livro é esse aqui, vou compartilhar com vocês. Entender conversando. A população flutuante de desencarnados na Terra vai para mais de 20 bilhões. Em que ano esse livro foi lançado? Está escrito aqui, 1984. Né? Então vamos fazer a conta. A gente pega esse gráfico que tem na internet, se vocês procurarem, vocês vão achar crescimento da população mundial de 1.700, do ano de 1.700 a 2022. Né? Então, quando o Chico falou aquilo, aqui é o ano de 1974, né? Em 74 a gente tinha 4 bi, tá vendo? Então, o ano de 1984 está mais ou menos aqui, porque aqui já é 87. Então, não tinha 5 bi ainda, tá vendo? E agora, ou melhor, em 2022, a gente inteirou 8 bilhões de pessoas aqui em 2022. Tá? Então, dá para fazer a conta de quanto tem hoje no mundo espiritual que não está encarnado. Essa população, o Chico disse que é flutuante. Tem gente que sai, tem gente que chega. Por quê? Tem missionários chegando, tem pessoas que podem estar saindo do planeta e para outro, indo para outro, porque prestaram serviço aqui, vão prestar em outro planeta, né? A gente pode falar sobre isso depois. Agora, então, vamos fazer a continha, né? A população da Terra em 84 era de 4,5 bi. Tá? Não é preciso, não precisa ter precisão aqui, é mais ou menos em torno de 4 bilhões e meio em 84. E, portanto, se a somatória é 25 bilhões, né? Então, somando 20 de desencarnados, 20,5 de desencarnados com 4,5 de encarnados, dá os tais 25 bilhões, né? Em 2022, a gente tinha 8 bi na Terra, e, portanto, fazendo a conta por subtração, a gente tem 17 bilhões desencarnados. Essa é uma população flutuante, né? Tem sempre um entra e sai aí. Tem gente que morre, gente que nasce, né? E tem gente que sai das esferas do planeta e tem gente que chega no planeta vindo de fora. Na transição planetária tem vindo gente de outro planeta. Eu não sei dizer quantos, mas há essa referência, né? Então, só para mostrar que a quantidade de gente que tem lá na vida espiritual é muito maior do que a que tem encarnado. Aqui, uns hospitais daqui, por exemplo, tem um hospital que foi construindo um prédio, depois construiu outro, depois construiu um pronto-socorro separado, porque aumenta todo dia. Então, Campo de Paz, já naquela época, em 1944, ano de lançamento do livro, recebia um contingente muito grande de pessoas que desencarnavam e ficavam muito tempo lá dormindo e só depois acordar. O Malaquias, se não me engano, ele desencarnou quando da publicação da Lei Áurea. Está escrito lá qualquer coisa no livro. Então de 1888, publicação da Lei Áurea, até 1944, vejam quanto tempo ele está lá
ficou dormindo, depois acordou, está dementado, porque ele acha que está vivo e está reclamando, não é o Malaquias, é o outro, ele estava reclamando a, a herança. Mas há uma outra informação muito importante a respeito disso. O Alfredo conhece a história de todo mundo. Ele é obrigado a conhecer. Por quê? Porque eles não vão para outras esferas acima. Eles saem dali, de Campo de Paz, para encarnar. Então, o planejamento reencarnatório, que é mínimo para esse tipo de espírito, eles mesmos fazem ali. Agora, quem leu Ação e Reação vai perceber que em Mansão de Paz, que está acima das casas transitórias, acima de Campo de Paz, eles têm uma reunião diária, ou, desculpe, semanal, com instâncias superiores, para saber quem vai reencarnar agora, com quem e tal. Eles conhecem cada caso, mas eles têm ajuda de instâncias superiores. E em nosso lar, vocês viram que o planejamento é detalhadíssimo, né? A gente escolhe o corpo, né? Um pequeno defeito no organismo, uma pequena. Eu me lembro que a dona Laura, por exemplo, teve muito problema na encarnação dela com o sangue RH negativo. E ela sofreu muito, na época não tinha muita tecnologia na Terra, ela sofreu muito. Então, para essa encarnação, ela implorou ao ministro Clarencio: Clarencio, eu não quero ter esse sangue. E aí o Clarencio providenciou, porque ela tem mérito, trabalhou grande parte do período que ficou na vida espiritual, em nosso lar, trabalhou, inclusive com criança, onde o bônus hora é pago em dobro. Então, ela teve esse mérito de escapar do sangue RH negativo, que é um sangue difícil de conseguir doador, e ela teve problemas que ela não cita, e quem sabe e conhece medicina sabe que o RH negativo dá problema. Voltemos ao nosso capítulo 24, a prece de Ismalha. Eu vou mostrar a equipe que ficou próximo à Ismalha, era uma equipe pequena, eu vou mostrar para vocês aqui o grupo, né? E tem um filminho que vai passar aí. Muito bem, então, vou brecar o filme aqui, senão não consigo explicar. Então, da esquerda para a direita, quem são os atores? Imaginem essa enfermaria muito grande, com cama dos dois lados. Não colocamos cama dos dois lados por questões de logística de desenho. O André percebeu que no alto olha aqui, ó, no alto dos lados, dos dois lados, não tinha janela, mas tinha um espaço vazado, como se fosse janela, mas sem vitrô, para entrar um pouco de sol, pelo menos, né? No alto, e também para facilitar a ventilação. Então, imagine uma enfermaria enorme, tem quase 3 quilômetros, e um monte de cama. E está dividido em ala feminina e masculina, né? E aqui da esquerda para a direita estão o nosso André Luiz, de terno azul, ex-médico na Terra, Vicente, também ex-médico na Terra, o Aniceto, que é o responsável pelos dois médicos aqui, tem uma equipe de 50 pessoas. Aqui está o Alfredo, que é o responsável pela instituição. Lembrando que o Alfredo entrou na instituição, eu não sei se dormindo ou se já dementado, mas provavelmente dementado sim, porque ele quase enlouqueceu quando soube que ele ajudou a matar a esposa de tristeza por ter aceitado a delação que não era verdadeira do sócio, né? Aqui está a Ismalha, a nobre Ismalha, que vem de esfera superior. E 3 colaboradores dela, do grupo de ação que ela traz com ela. Então, eles vêm de outra esfera, né? E são espíritos com uma qualidade semelhante à da Ismália, né? De colaboradores dela. Ela lidera, mas tem 3 pessoas que a acompanham, né? Não fala sobre elas, só diz que eles estavam lá para acompanhá-la.
Muito bem, então, nós não colocamos a lanterna aí na mão do, do Alfredo, o de paletó marrom aí, escuro, mas ele fez o sinal e há espaços regulares, que a gente imagina que são espaços de 500 metros em 500 metros. Haviam pequenos grupos como esse, localizados ao longo de todo o comprimento, não seriam todos que receberiam o tratamento, porque tem quase 2.000 pessoas aí. E uma pequena parte vai receber tratamento. Eles não têm funcionários para tudo isso, mas ninguém fica sem amparo. Aqueles que acordarem, eles vão receber tratamento e cuidados. E aqueles que estão próximos à sua recuperação, a sair do sono, eles estão atentos, né? Então, a Ismália vai fazer a prece, apesar de que no livro o André citar que o Aniceto era o espírito mais evoluído no grupo inteiro de trabalhadores. Aniceto abriu mão para deixar a prece da Ismália ser feita, né? E como é que a gente sabe que ele tem a maior categoria espiritual? Por causa da luminosidade que ele apresenta nos fluidos que ele exala. É de cor lilás. O lilás é a última cor da escala, de mais alta frequência. Tá? É que as frequências se repetem, que nem nota de piano. Então, hoje o aniceto tem o lilás. Pode ser que amanhã tenha uma outra cor mais sutil, mais, né, na escala seguinte, porque o lilás da escala seguinte é de uma frequência ainda maior que a dele. Então, a qualidade espiritual dos espíritos é determinada pela coloração da aura. E a aura do, do nosso Aniceto, ele dá uma escondida nessa aura, eles controlam isso aí, né? Para não ficar chato, né? Como o André e o Vicente receberam dilatação das percepções, eles vão enxergar tudo isso. Os outros não estão enxergando. Tá? Não fala que só o Aniceto, que é um instrutor, o Vicente e o André é que estão observando as colorações. Muito bem. Como o André está com a dilatação das percepções aumentada, aliás, a percepção está dilatada, vamos disparar aqui o filme. Quando começa a prece, ou vai começar a prece, uma luz de instância superior que acompanha os trabalhos naquela instância inferior aparece, abraça todos e começam a cair recursos fluídicos de alto nível, de mais alto nível. Cada um deles recebe esses recursos e agora eles vão fornecer os recursos deles, dos que estão aqui. Por quê? Isso acontece com o passe também. Quem toma passe primeiro é quem vai dar o passe. Então, tem um espírito atrás de cada passista dando passe no passista que vai dar o passe. E aí o passista usa o recurso dele misturado com o do outro. E cada um dá o que tem de melhor. Ou não. Muito bem. A próxima cena, o André descreve que... Eu vou mudar de cena aqui. Com a ação da vontade depois da prece, algumas esferas saíram do tórax deles, com cores diferentes, e são dirigidas pelo pensamento deles para as pessoas que estão deitadas, e são absorvidas. E cada um absorve do seu jeito. Aqui tem um erro que na época eu não me dei conta, eu não li direito. Quando a gente não lê direito, a gente erra. Vocês viram que aquelas esferas coloridas foram entrando na região do tórax, né? E não é na fronte aqui, no alto da cabeça, porque é o coronário, o centro de força coronário, ou chakra, né? Que é o responsável por distribuir as energias automaticamente, é um mecanismo automático. É claro que alguém pode dar um passe localizado, pode acontecer também, mas aqui é passe geral para todo mundo. É um passe coletivo, eles não estão dando passe individual, deu para perceber, né? Então, eles usam muito essa modalidade nessas enfermarias de longo
cumprimento com um monte de gente. Tem mais de 2.000 pessoas nessa enfermaria. É muita gente, né? Comentários? Oi, Américo. Eu Oi? tenho um comentário. Eu tenho Pois não, Mônica. uma Isso. pergunta. Você falou que eles ainda não têm, né, a habilidade de comunicação pelo pensamento. Entendo, por isso que tem os sinais que eles Luminoso. criaram com a lanterna, certo? Mas os espíritos superiores não poderiam, em vez de sinais, enviar essa intuição para os pacientes, entendeu? Para acordar naquela hora, não poderiam ter uma coisa mais Não, ah, em- não. é, Eles até direcionada? podem fazer isso. Esses recursos que vêm de instâncias superiores é para melhorar os pacientes. Mas eles não vão acordar ninguém lá, não. Quem tem que fazer isso é quem cuida deles. Porque senão eles fazem um serviço que não é deles. O serviço deles é Ah, ajudar quem tá. está em condições melhores. É assim que funciona. É assim que Então, funciona. quem está encarregado não tem essa capacidade de fazer isso, de fazer essa comunicação mental para eles, intuir nos pacientes. Não tem É, ainda. a gente fica mais claro isso quando a gente estuda Obreiros da Vida Eterna. No Obreiros da Vida Eterna, eles estão trabalhando numa instância abaixo de Campo de Paz, na crosta, perto dos abismos que tem, regiões subcrostais. Zenóbia é responsável por uma casa de socorro, casa transitória de Fabiano, mas tem várias casas transitórias no planeta inteiro, não é no Brasil. Tem na Holanda, tem também, na Europa toda, isso tem em todo lugar, não é no Brasil. Só. Muito bem. O que aconteceu quando o André visitou a casa transitória e houve um período lá que ele tinha que aguardar o Jerônimo conversar com a Zenóbia reservadamente sobre assuntos referente a pessoas que estão encarnando, que vão encarnar. E o André foi apresentado a um médico Gotuso. E o Gotuso foi médico na Terra e estava trabalhando na vida espiritual já. Mas ele foi atendido na casa transitória. Ele era um necessitado. Por quê? Basicamente é o seguinte: ele era um médico muito bem sucedido aqui na Terra, tinha uma clientela muito rica, era um excelente médico, era casado com a Marília, tinha 2 filhos na idade do ginásio já. A vida estava uma maravilha. De repente ele teve uma tuberculosezinha. Aí gastou mundos e fundos, não conseguiu curar a tuberculose e morreu. Aí ele era católico praticante, achava que ou ia para o céu, tocar a harpa, ou ia para o inferno, né? Sofrer lá o fogo do inferno. E aí, coitado, ele não conseguia sair do lugar onde ele estava, porque ele desejou muito, eu não sei o termo que eu vou usar aqui, o fato é que ele não estava bem na vida espiritual, mas até que ele conseguiu sair do lugar ruim que ele estava, em função da perturbação mental dele. E chegou então a voltar ao lar. Quando ele voltou ao lar, ele descobriu que um primo dele, de nome Carlos, ele deixou uma fortuna, apesar de ter gastado para se curar da tuberculose e não ter conseguido, ele deixou uma fortuna para a mulher. A mulher ficou bem. E o primo soube disso e seduziu a mulher. Casou com ela e teve 2 filhos com ela. Quando ele chega na casa, a mulher já estava tendo o segundo filho, acabou de ter o segundo filho. E ele soube então que o Carlos dissipou a fortuna dele. Ele ficou muito bravo, muito bravo. E ficou algum tempo ligado à família nesse estado de perturbação, desejando o mal do primo, né? Desesperado, achando que a mulher o tinha traído. Pior é isso. E ela não traiu. Ele foi embora, ela precisava cuidar de 2 moleques, né? Precisava de ajuda, porque na época as mulheres eram donas de casa só, né? Minha mãe foi uma das primeiras a ter profissão, porque não podia, a não ser estudar piano e ser professora. Ela queria ser médica, os pais não deixaram, meus avós não deixaram.
Mas, como ela ficou viúva, ela foi ser técnica de laboratório. Eu acredito que ela será uma excelente médica na próxima encarnação, que é o grande desejo dela. Isso porque as mulheres ficavam mais cuidando da prole. Hoje mudou totalmente isso aí. Vocês são a prova cabal disso, né? Então, o André Luiz, por afinidade profissional, entrava muito em contato com o Gotuso e percebeu que o Gotuso não percebia os pensamentos dele. Ele queria avisar o Gotuso: ó, Gotuso, releva, não fica pensando mal do primo aí. E o Gotuso não conseguia perceber isso. O Gotuso, médico na vida espiritual, não tinha domínio da mente. O André já tinha hora que ele não precisava conversar com o Jerônimo, nem com o Padre Hipólito, nem com Luciana. Já estava sob domínio. É o quarto livro da série, ele já tinha um monte de experiências, né? Então, não é todo mundo que se comunica com o pensamento. Exige-se um treinamento e um domínio do pensamento que nós ainda não temos, né? A gente Mas já tem alguma coisa aqui. Esse Gotuso também ele foi importante porque ele, ao receber os desencarnados, ele sabia entender as aflições materializadas, entre Sim, aspas. Então, esse isso. é o papel dele ali na casa transitória de Fabiano, né? Ele tinha É por isso importância. que isso, é por isso que aqueles que se melhoram começam a cuidar dos que não melhoraram. É assim que funciona. E ele vinha aqui para a Terra, né? Quando ele estava Ele vai baixo reencarnar. astral, ele vinha aqui para a Terra para recarregar as baterias. Ele não podia. O André queria convidá-lo para ele dar um pulinho no nosso lar e falou: Eu não tenho autorização para ir para o nosso lar. Olha só, o mérito funciona na vida espiritual. Só vai para nosso lar. Aqui nesse exemplo, nos próximos capítulos, nós vamos ver uma moça que o grande sonho dela é ir para nosso lar. Ela nunca foi, mas ela tem uma possibilidade de fazer isso em breve. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Cláudia, queria falar? Peraí. Oi, Opa! Américo. Olá! Você fechou o microfone. Ah, agora abriu de novo. Oi, Américo. Oi, olá Olá, a todos. Boa noite. boa Américo, eu noite. fiquei curioso sobre essa questão da áurea. Como é que Aura, você. Como é Aura, que é aura, né? A Aura. aura, há uma modificação dela entre encarnados e desencarnados? No caso, porque eu falo, nós estamos vendo sua aura, né? Então, Todo mundo tem. todo mundo tem uma aura, Todo mundo tem né? uma aura, né? E de acordo com E a sua é, sintonia, você dá a coloração. Essa, né? A não, não sua é de acordo com a vibração. sintonia, é É, de acordo com a vibração. moral. Isso, de acordo A com a qualidade vibração, moral. com a qualidade Todos nós moral. vibramos. O nosso corpo é um É. conjunto de vibrações energéticas, né? Que tem Uhum, uma determinada frequência média, uhum, uma frequência média. Essa frequência, toda frequência, o espectro de frequência é infinito, é uma coisa muito bonita. Infinito. Começa no 0 Hz e vai até o número que você imaginar de Hertz. Não uhum, termina nunca. É infinito, né? E cada espírito tem uma frequência média de vibração. Nós todos temos uma frequência média. Toda frequência emite um som e uma cor. É o que nós sabemos. Eu acho que emite cheiro também, mas eu não tenho certeza disso, porque o Criador não concebeu nada limitado. Então, uma frequência deve produzir um monte de coisa que ele não tem a menor ideia. Uma delas é cura, por exemplo. Determinadas frequências a partir de um certo nível, passam a ser curativas. Então, quando a pessoa entra em contato com alguém que tem essa possibilidade, ela melhora, por exemplo. Às vezes não cura totalmente, mas melhora. Uma conversa com um terapeuta, às vezes, é mais eficiente do que um monte de remédio. Um médico atencioso provoca mudanças no organismo da pessoa, né? Que a gente não entende ainda, né? Então, toda frequência emite som e cor, isso a gente já sabe. Qualquer físico, qualquer engenheiro, quem faz física sabe que toda frequência tem cor e um som. É o caso do piano.
como o nosso ouvido ouve um espectro muito pequeno e a visão enxerga um outro espectro também não muito grande, a gente só vê aquilo que está no nosso nível de aproveitamento, né? Então, por exemplo, em nosso lar, nosso lar não, no livro Voltei, o piano que o Jacó, que é o Frederico Figner, encontra na casa da senhora que o recebe, tinha uma oitava a mais. E, portanto, mais frequências. O livro não fala se a oitava era para baixo ou era para cima. Eu acho que era para cima, exatamente porque as frequências maiores vão sendo acrescentadas no instrumento. É claro que não pode ter um piano de 100 metros, 50 metros. Você tem que ter um piano de 1,5 m, 2, porque você não tem braço para isso. Mas só para mostrar que tem nota e cor em todo tipo de frequência. Escolhe uma frequência, 10 Hz, tem cor e som. 1.500 Hz, tem cor e som. Interessante. Então, Interessante. todos nós temos uma frequência média. O Américo, em média, somando os pensamentos que ele tem, né, ele produz uma frequência. Portanto, um dia nós não vamos precisar de celular. Aliás, há uma referência dessa no livro Nosso Lar, lá no último capítulo, ou no penúltimo. Diz que eles não saem volitando de nosso lar, porque tem gente que mora lá e que não volita ainda. Então, eles saem pelo portão, afastam-se do núcleo, e aí aqueles que conseguem volitar para prestar serviço à terra volitam. Mas eles não fazem isso em público, para não, olha só, cuidado, para não Constranger. humilhar, não Constranger. constranger. E eles também usam aparelhos de comunicação para aqueles que não dominam a troca de ideias por pensamento. Nós somos construídos com um celular aqui. A nossa mente é um celular, mas nós não sabemos usar ainda. E os Então, aqui, corpos muito densos não permitem isso. Diga, então, diga. aqueles que não volitam e não conseguem ter a telepatia necessária para a comunicação, eles têm uma frequência menor, é isso? A É gente uma, pode uma, dizer, uma, uma vibração menor, não, sim, não, é uma evolução menor. uma evolução. Quanto mais evoluído, mais dispositivos tem, mais percepções tem. É sempre assim. Se bem que a percepção mediúnica não está ligada à evolução moral, está ligada ao preparo do corpo físico, como diz Kardec no Livro dos Médiuns. Mas é assim, todo o espírito por exemplo, quem é ministro em nosso lar, ele gerencia grupos de espíritos, é como se ele fosse um tutor de vários espíritos, né? A Evelina, por exemplo, do livro Entre a Terra e o Céu, era, não sei o nome, está me faltando o nome, mas o Clarencio era tutor dela. Então, ela estava encarnada sob os auspícios de Clarencio É tutelada do e nosso lar, né? tutelada, era Hum. tutelada do Clarencio. E quando ela desencarnar, ela volta para o nosso lar, porque ela saiu de lá. E todos nós vamos voltar para onde a gente saiu também. Hum. Agora, se nós sairmos, por exemplo, desencarnamos com a nossa aura, né? Essa aura vai ser modificada no mundo espiritual através dos ensinamentos, do estudo, é isso? Que vai. Não, a hora só modifica quando a gente faz esforço. A gente não ganha a hora nova de presente, tem que fazer esforço. Então, nós levamos o que conosco, o que nós, no caso, o que nós possuímos aqui, né? Que é vamos com o nosso espírito, nosso perispírito, e, no caso, lá damos continuidade ao que nós A fizemos. gente chega igual como saiu. Entendo. Eu costumo dizer para os espíritos que a gente atende que às vezes eles chegam à conclusão: quer dizer que eu morri? Não, morte não mata ninguém, só muda de lado. Você está num lado, eu estou no outro agora. Mudar de lado não acrescenta nem mais nem menos coisa alguma ao espírito, nem mais conhecimento, nem mais evolução, e também não tira.
o Uhum. sujeito chega com aquilo que tem lá. Ah, mas a minha avó morreu com Alzheimer, não lembrava mais de nada. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O corpo degenerou, mas na vida espiritual a pessoa vai recuperando as qualidades que tinha antes e os defeitos também. Então, Ah, sei, entendi. ninguém acrescenta nada só pela morte. Não tem Hum. mudança nenhuma, a não ser de um estado vibratório para onde vai mais sutil, né? Porque o Ô, estado Américo, vibratório da pessoa é o mesmo, mas ele vai para um lugar mais sutil. Então tem uma perturbação, passa por um período de adaptação. Fala. mas não acrescenta pela Obrigada. morte, mas também pelo nascimento também, né? É, morte e nascimento não Ok, transfere ok. evolução nenhuma. Mantém do jeito que está. Obrigada, Américo. Bem, onde estávamos? É bem interessante É. esse Muito estudo aí. bem, é muito interessante. Então, todos os espíritos que estavam lá no ambulatório, na enfermaria, receberam as energias daqueles poucos pequenos grupos que tinham. Não diz quantos grupos, diz que não era um número muito grande, claro, um número muito menor dos que os 3.000 que estavam lá. Quase 3.000, 2.000 e tantas. Mas, enfim, todos receberam recursos. E o André, então, começou a observar, a pedido do, do Aniceto, observar as mudanças. Então, teve gente que se mexeu na cama. Antes não mexia. Teve gente que mexeu. Teve gente que falou como se fosse um sonâmbulo, deitado mesmo, sem levantar. Falou como se fosse um sonâmbulo. Falando do quê? Falando dos sonhos que estavam tendo. Quase sempre são sonhos perturbadores, como aquela mulher que eu citei no encontro passado, que sonhava o tempo todo com aquilo que ela tinha feito com o marido. Lembram-se do marido que chegou bêbado em casa, ela o acusou de tê-la traído, ela envenenou o sujeito, avisou que ela envenenou, ele foi perdendo a consciência, só que foi demorando para morrer, ela deu um jeitinho, pegou o martelo, bateu na cabeça dele e matou de vez. Lembram disso? Uhum. É interessante que o André estava vendo a cena, porque ele se concentrou naquela nuvem que ele percebeu. Aliás, ele não tinha percebido nada. O Aniceto falou para ele: olha, presta atenção na mulher, veja o que você observa. No primeiro instante, ele vê uma nuvem escura em torno do cérebro da mulher. E, de repente, na nuvem escura aparece uma casa muito simples. E dentro da casa, ela vê a briga do marido com ela. Ela brigando com o marido, aliás. Viu a cena da martelada, viu que ela levou o corpo arrastado até o trilho do trem, ela devia morar perto de ferrovia, levou o corpo arrastado até lá para o trem passar por cima e liquidar a fatura. O André não quis ver essa cena. Então, quando a mulher volta com o pensamento dela, ela volta, ele acompanha a mulher no pensamento. É interessante isso, para ver o que ela vai fazer. E foi aí que ele notou que havia vultos escuros em torno dela, espíritos que vampirizavam, né? Ligada a esses espíritos ela estava, e, portanto, ele viu essas pessoas. Né? Então, cada um tem um sonho perturbador. E eu me lembro, eu não sei se eu mostrei essa figurinha, que é ótima, né? Essa aqui, vou projetar de novo aqui para vocês, que é uma frase do Aniceto. A dívida em toda parte anda com os devedores. Capítulo 23. Então não tem como, o sujeito não foge do erro. Ele fica repetindo isso na cabeça. Por quê? Para não fazer mais. Para não fazer mais. Então, algumas pessoas, depois do passe, depois das vibrações da prece da Esmalha, começaram a falar dos sonhos perturbados que elas têm. Falavam alto. Faz isso, faz aquilo, com um algazarra. Não. Agora, teve gente que não, nem se mexeu. Ou seja, aqueles fluidos não foram aproveitados, pelo menos inicialmente. Às vezes ficam lá e vão fazer
alguma coisa quando é em semente. Semente não brota no primeiro dia. Você põe a semente na terra e deixa lá. Esse recurso é que nunca falta pela providência divina. Todo mundo recebe, olha só. Todo mundo recebeu o recurso, mas nem todo mundo melhorou. De todo aquele pessoal que estava na enfermaria, dois acordaram. Vou mostrar os dois aqui. A gente, a gente fez uma imagenzinha deles dois, aliás. Já estamos no capítulo 25, né? Dois necessitados, vou compartilhar aqui com vocês. Dois necessitados se levantaram. Já é o efeito da oração, capítulo 25. Né? Aqui, o desenhista fez o outro lado da enfermaria e fez as aberturas lá de cima maiores, tá vendo? Faltou continuidade, né? O desenhista morava em Minas e a gente em São Paulo, então a gente não conseguia conversar quase, numa época que não tinha internet, não tinha nada, era telefone, e gastava-se uma fortuna de interurbano para ficar muitas horas falando ao telefone, não dava para fazer isso. Então, esse lado ele fez a ala masculina, e dois sujeitos acordaram, mas acordaram dementados, eles não sabiam onde estavam, não lembravam-se absolutamente de nada, saíram correndo na enfermaria. Aí acontece uma coisa, eles perguntam pro Alfredo se ninguém vai atrás deles, né? E o Alfredo diz que não, que eles deixam livre o sujeito sair, eles deixam, quando eles querem sair, eles saem da enfermaria. Como a área da casa de Campo de Paz é muito grande, eles vão lá para a região que tem mato e ficam lá. E aos pouquinhos depois eles voltam para saber o que está acontecendo, porque não pode sair, a cidade toda é murada, a cidade não, é um núcleo, né? Uma fortaleza. É murada, então eles não conseguem sair. E como não conseguem sair, vão lá com as pessoas que estão próximas ali para saber o que que faz agora e tal. Mas eles se transformam agora em dementados, porque não vão lembrar de tudo, né? Vão cada um vai trazer o seu drama pessoal, né? E vai ficar algum tempo ainda na fase de demência, até que aos pouquinhos eles se recuperam e começam a trabalhar. Essa é a tese que a gente defende, mas eu não tenho certeza disso, tá? Mas eu imagino que, por exemplo, por semelhança, no livro Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da série, esse é o segundo, os trabalhadores da casa transitória foram atendidos lá. Melhoraram, passaram a trabalhar lá. Por decorrência, por semelhança, a gente conclui que esse é um fenômeno que todos vão passar. Né? 16 horas, 7 minutos na Grande São Paulo. Na Grande Amsterdã, não, como é que é? Qual é a capital da Holanda que eu esqueci? Amsterdã. Ah, Amsterdã, é isso Amsterdã. mesmo. 17 horas mais 5, 21 horas na Grande Amsterdã. A gente anda devagar nesse estudo, mas acho que... Ah, deixa eu comentar algumas frases, se vocês não tiverem perguntas a fazer. Frases ditas na ordem nesse capítulo do efeito da oração. É interessante a gente falar sobre isso. Vamos lá. Então, o Aniceto, no capítulo 25, explicando para o Vicente e para o André Luiz, que eles estão se comunicando ali do lado, né? Estão se comunicando. Ele diz: toda vez que o espírito se coloca em atitude mental de prece, estabelece-se um laço de correspondência entre ele e o além. E aqui ele está falando de espírito encarnado, né? Estabelece um elo de ligação. O que veicula, bem, aí depende, né? Nós podemos transferir energia, por exemplo, à distância. Né? Nós temos uma médium na nossa casa
que era católica, depois se transformou em espírita, e ela benzia a erisipela. Erisipela é uma doença de pele, normalmente nas pernas, de difícil cicatrização. Fica sempre a ferida aberta, é muito complicado, né? E ela benzia a distância. Ora, como é que ela benze a distância? Porque se estabelece um laço de entre quem pensa e quem é pensado. Por isso que é bom que a pessoa que esteja do outro lado em tratamento faça uma prece, faça uma conexão, faça uma ligação naquele horário combinado, exatamente para essa ligação ser melhor, né? E a energia não é só o pensamento que um dia a gente vai comunicar. A energia pode ser trocada. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Na pandemia, a gente passou a fazer atendimento fraterno por telefone, né? O passe era presencial. Como assim presencial? Você não podia reunir. Os espíritos iam na casa da pessoa naquele dia e horário combinados, durante a madrugada, né? Os espíritos é que faziam esse trabalho durante o sono. Então, as pessoas conversavam com a gente anotava nome e endereço, distribuía no grupo de médiuns que trabalhava, que era o grupo que fazia os passes presenciais às quintas-feiras, e aí as pessoas ficavam em casa, durante a madrugada os espíritos visitavam. Mais presencial que isso não tem. Aqueles médiuns que conseguissem se desdobrar, pode ir também, né? Mas ninguém falou nada, porque ninguém lembra de absolutamente nada, a não ser quem tem lucidez sonambúlica, isso não é comum, é raro, né? Mas, enfim. E atendendo o telefone, às vezes a pessoa tinha um problema tão grande que a gente ficava sem energia. Várias vezes. Aliás, a gente tinha esse processo quando estávamos presencialmente. Eu fazia atendimento fraterno, do lado, minha esposa fazia o estudo metódico. E quando passamos a fazer isso, depois que a gente descobriu o Zoom, Meet, StreamYard, uns 4, 5, 6 meses depois do início da pandemia, a gente começou a fazer o atendimento fraterno e a Mara, nós compramos o Zoom e a Mara fazia aqui no escritório onde eu estou, fazia uma reunião de sustentação, de estudo metódico para sustentar o atendimento que eu fazia por telefone na sala. Então não era sempre que eu tinha esse fenômeno. Eu lembro de 2 ou 3 vezes que eu fiquei sem energia. É como se eu tivesse transferido a minha energia. E alguém pode perguntar assim, América, é pelo fio do telefone? Não, é pelo esse laço que existe entre quem pensa e quem é pensado. É esse laço que faz essa conexão. O Aniceto também vai dizer sobre a prece, que toda prece impessoal dirigida às forças do bem não fica sem resposta. Recebe resposta imediata. Não é a prece pessoal, hein? Não é aquela que a gente faz para a gente, pedindo ajuda. É aquela que a gente faz pedindo para alguém. Olha só, está escrito aí no livro. Toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem recebe resposta imediata. Então, quando a gente faz vibrações, por exemplo, à distância, para alguém, tudo bem, a pessoa pode receber também a contribuição dos espíritos ou até de instâncias superiores. Mas é comum a gente, por exemplo, pedir para a humanidade inteira. Quem é que tem energia para distribuir para a humanidade inteira? Não tem. Então a gente pede às instâncias superiores, porque essas energias que caíram aí na enfermaria do Alfredo, que ele dirige, vieram de instâncias superiores. Então a gente pede às instâncias superiores que, por exemplo, favoreçam todos os trabalhadores da medicina em todas as esferas, na crosta e nas várias esferas do mundo espiritual, porque nós não temos condições de doar nós próprios. A gente solicita, fazemos uma prece impessoal dirigida às forças superiores do bem e não ficam sem resposta. Não ficam sem resposta. E aqui mais uma frase para encerrar. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, do jeito que quiser, onde quer que esteja, mas deve reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem ao Criador. Nós não temos o poder
de fazer nada germinar. Isso é da lei de Deus, né? Ah, tem mais uma, tem mais uma. Mais uma frase desse mesmo capítulo aí, com relação à prece. Vamos lá. As respostas de Deus às nossas preces vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o mérito. Ou seja, não tem nada grátis no universo. Nós temos. Aqui na Terra também não tem nada grátis, né? Não existe almoço grátis. Alguém está pagando. Ou seja, o esforço pessoal está acima de qualquer coisa. E por isso, a síntese de Jesus, inesquecível. Aliás, Jesus é um especialista em sínteses. A cada um segundo as suas obras. Não tem síntese mais precisa. Ninguém recebe aquilo que não merece. E quando Jesus ensinou isso, é interessante, porque ele usou 3 frases na mesma locução, no mesmo versículo. Pedi e obtereis, o primeiro. Depois ele inventou um tal de buscar e achareis. Depois ele falou, inventou um terceiro. Batei e dar-se-vos-á. Caramba, que negócio é esse? Não era só pedir e obter? Então a gente criou uma historinha para explicar isso. Imagine um pai com 3 filhos, um no primeiro ano primário, ou melhor, primeiro grau, né? Primeiro ano do primeiro grau. O segundo no segundo ano e o terceiro no terceiro ano. E está se aproximando outubro, né? Está logo quase que perto de dezembro, o Natal está perto. O mais novinho chega para o pai e diz assim: pai, me dá uma bicicleta. O pai olha bem para ele e diz: que cor você quer? O segundo filho ficou sabendo que o primeiro já ganhou a bicicleta e já escolheu a cor. Foi lá com o pai: pai, me dá uma bicicleta. O pai fala assim: traz o boletim. Olha, suas notas não estão tão ruins. Se você dá uma boa melhorada agora em outubro, novembro, é bem provável que você ganhe a sua bicicleta no Natal. O terceiro vê que o primeiro já ganhou, o segundo está quase ganhando, foi lá reivindicar a sua bicicleta também. Chegou lá: pai, me dá uma bicicleta? Traz o boletim. Olha, esse ano não tem bicicleta não, agora você repetindo de ano e fazendo tudo de novo, melhorando, a gente pode pensar nisso ano que vem. 3 níveis de mérito. Quando a pessoa pede e recebe, é que o mérito já está garantido, já está instalado. Quando a pessoa não tem número suficiente de mérito, não tem um grau suficiente, então tem que buscar, tem que ir atrás para poder achar. E se tiver muito distante do grau de mérito, então tem que insistir, bater, insistir e dar-se-vos-á. Então, é assim. É curioso essa frase de Jesus, porque as 3 estão juntas. E a gente só lembra do pedir e obterei. É. Não é bem assim. Tem o buscar e achareis, e o bater e dar-se-vos-á. E essa frase do Aniceto é assim: as respostas de Deus às nossas preces vão sendo cada vez maiores e mais diretas à medida da intensificação do mérito. É O, sensacional. o buscar é muito importante, né, Américo? Eu acho muito É, importante o buscar. Nós temos que é buscar uma melhora, a reforma íntima, o autoconhecimento, o tempo buscar todo. o tempo todo, O tempo buscar todo. servir, né? O Isso tempo tudo é todo. uma busca, é isso que vai fazer o nosso merecimento, né? Isso, né? Obrigada, Agora, hein? tem gente que Gostei. já fez tanto que faz um pedidinho assim e recebe. Aí fala assim: poxa, tudo acontece com ele, cai tudo do céu. Parece que tem Não, não tem. É. as portas abertas, né? Tudo que ele Não, pede, às ele vezes são, envia. às vezes são provas ou expiações. Às vezes o sujeito ganha para ser testado. Tem essa também.
Ah, Ah, é. ganhei na loteria. Ah, que legal, tenho muito mérito. Não, isso é o teu teste, meu caro, para ver o que que você faz com o dinheiro. Ah, Como é que também. você vai agir com a família? É, tem diferença, tem diferença. Então, o mundo espiritual não dá dinheiro. A não Ah, ser em situações difíceis. Por exemplo, a pessoa está precisando. Eu me lembro de uma senhora, quem conta isso é o Orson. Uma hora vocês podem perguntar porque ele sabe o nome, endereço, que cidade. Ela dirige uma instituição e ela tem uma fé muito grande, né? E houve uma época que ela estava precisando lá de papel higiênico, não tinha papel higiênico, então, e ela estava desesperada, mas com fé, vai chegar, vai chegar. E nisso eles param um caminhão, param um caminhão na frente da instituição. Pois não, o que que o senhor quer? Não, mandaram entregar aqui, a senhora é fulana, então, então tem um monte de papel higiênico, eu não sei se é para entregar aqui, é para entregar aqui, sim, é aqui. Então, essa história está igual do, do a do Chico Chico com Xavier. o Dr. Bezerra? Do Do Chico, Chico. Chico debaixo Xavier da ponte. também. Isso, Me debaixo da lembrou ponte, ainda em bem. Pedro Leopoldo. Pedro É. Leopoldo. Porque são espíritos de alto mérito, né? Na árvore também, com as crianças, uma coisa assim. Ele Isso. pedindo as Ele frutas. precisava, é porque ele deixou de dar aula de catecismo quando ele ia na igreja, passou, falou para o padre que era espírita, e aí não teve mais coragem de fazer o catecismo. Mas os alunos adoravam o Chico, então ficavam debaixo da árvore lá. E na igreja tinha merenda. E lá ele não tinha o que oferecer, né? Aí os vizinhos, bateu um vento danado, todo mundo saiu lá na rua, viu aquela criançada toda, e foi aí que ele pediu para ajuda. Aliás, as pessoas, os vizinhos ofereceram ajuda e passaram a dar uma merenda nas aulas de evangelização, uma vez por semana. O Chico tem várias É, histórias a respeito Muito. disso. Américo, Mas é o espírito de alto nível, né? De alto A nível. cor Américo. dele já nem sei. É uma É, cor assim. Arco-íris. Muito interessante. Obrigada aí Interessante. pelas suas explicações, Américo. Saudade. desculpe a confusão que eu fiz, que eu achei que não tinha falado da enfermaria, das mulheres dos homens e das mulheres que dormiam. Eu ia falar isso hoje. Ah, Eu mas não falei. Américo foi muito bom essa revisão. Muita gente aí que não participou também, eu tenho certeza É, que foi muito positivo. E é muito interessante esses estudos aí, essas explicações, porque coloca a gente na cadeira do pensar, né? Refletir isso, e valorizar, né? Como é bom esses estudos assim, em grupo, que a gente vai, cada um falando suas experiências, suas dúvidas, né? Esclarecendo para a gente. isso. Cada um de nós aqui, né, a partir desse momento, desculpa eu falar, né, a gente está abraçando mais ainda a responsabilidade, né, do Sim, conhecimento e da verdade, né, que está sendo clareada nas nossas mentes. Então, a gente os aumenta es- mais ainda a responsabilidade, né? é, Você nós veja, eu espíritas fiquei somos refletindo, milionários de conhecimento a respeito da vida espiritual. eu Quem é que sabe fiquei, disso? é, eu fiquei refletindo aqui a nossa responsabilidade, a gente está aprendendo, né, dessa forma, e não é possível que daqui, depois desse estudo, a gente não venha modificar, e seja uma pequenina coisa mesmo, né? Aí, América, depois tu passa a lista aí para ver como é que a gente vai se adaptar para poder entrar lá no nosso lar, né? Se tu conhecer aí, a lista de comportamento adequado, que eu acho que todo mundo quer É, ir para o nosso Qua- lar, né? Quais os nosso lar é pontos? o paraíso. Os Marcaram. A gente principais, já né, sabe, gente? a gente já sabe, né? Jesus Né, deixou eu tenho, o recado para pessoal, todo mundo. eu tenho Diga. uma conhecida que ela comentou para mim certa feita que teve uma espécie de visão, percepção, alguma coisa assim. Achei isso muito Hum, interessante. Quando hum, você falou da menina, né, no livro Entre a Terra e o Céu, eu lembrei dessa passagem, dessa história dessa jovem. Ela disse que se viu, sabia que tinha saído de um brau mesmo. Eu disse, nossa, ela disse, foi, Maria. Eu acordei, e tive aquela sensação, assim, eu vim com aquela quase certeza que eu tinha saído de um umbral. Eu lembrei da menina quando você falou, né? hum. Acho que isso é um merecimento que a gente tem até
de ver, né, de conhecer, não é? Às vezes, uma necessidade também, né, que a gente tem de, de receber essa mensagem, Às vezes essa já me explicação, né? perguntaram, Modo de médico, a ver, gente né? passa pelo umbral quando encarna? Já escutaram essa pergunta? E de lá, Já escutaram isso? não. Passa pelo umbral? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o desenho que a gente fez, que está no livro Cidade no Além. Então, vamos lá. Essa é a nossa terrinha, né? Abençoada terra. Atenção, opa, passou um meteoro perto aqui. Alguém viu? Não? Vou passar de novo aqui, pronto. Muito bem. Essa é a crosta terrestre. Egorina Cunha esteve na vida espiritual e fez uns desenhos, esteve em nosso lar, inclusive, fez uns desenhos revelando uma coisa fantástica. A partir daí ficou claro para mim como é que funcionam as coisas, né? Essa primeira esfera em torno da Terra é um umbral grosso, a segunda é um umbral médio, a terceira é um umbral light, onde está nosso lar. Nosso lar é a última região umbralina, né? Na próxima esfera estão aqueles que se desenvolvem na ciência e vêm à Terra de tempos em tempos trazer conhecimentos científicos, novos conhecimentos científicos, né? Mas são aqueles cientistas que fazem o bem, não os que fazem o mal. Eles não estão lá, os que fazem o mal. Depois tem uma esfera em que predominantemente estão aqueles que desenvolveram-se na arte e na cultura, na boa arte e na boa cultura. Porque os da má arte, da má cultura e da má ciência estão distribuídos no umbral. E, finalmente, o amor fraternal, aqueles que se desenvolveram mais no amor fraternal. E, para terminar, a última esfera, que é aquela onde estão os colaboradores diretos de Jesus, que mantêm o controle do planeta. Nós não sabemos nada da ciência para cima, nós não temos notícia, a gente só tem notícia do umbral. Então, se a gente desencarna na crosta, e quiser ir para, por exemplo, para a esfera da arte e da ciência, que é aqui, então a gente desencarna aqui na Holanda e vai lá para a arte da ciência, da arte e cultura, esfera da arte e da cultura. Então, a gente passa pelo umbral quando desencarna, passar, passa, o problema é ficar. Yeah. Passar, passa, porque tem que atravessar. Como é que o Voltaire, o Voltaire conta isso, eles passaram por dentro de um umbral para ir para a esfera que não era um umbral. Yeah. Então, o negócio é não gostar de querer, não gostar do local, porque às vezes você diz que não quer ir para o umbral, mas até gosta, né? E aí dá uma paradinha. Quando a gente se sente bem no umbral, é mau Pois sinal, é. viu? Vai dizer assim, não, eu não quero ir para o umbral, mas e me é tão familiar. Como é que faz para não ir, hein? Tem que mudar, a mudança é meio complicada. Pensando, Américo, quando se falou aí Sim. das esferas, né, da arte e da cultura, aí eu começo, eu não tenho como evitar esse pensamento, já começo a pensar nos compositores que a gente conhece, que Sim. captaram a beleza do universo em suas composições. De um Vivaldi, que foi Priester foi padre também, né? Isso. Um Bach, Johann Sebastian Bach. Gente, esse pessoal captou coisas lindíssimas em sons. Realmente, eles devem ter passado, ou moram lá, ou passaram um tempo nessas esferas para Sim, sim. resumir o som divino nas É. músicas que a gente Mozart veio de Júpiter, né? Mas muito bonito e que eles deixaram para a gente. Então, são espíritos que é, realmente têm uma sensibilidade extremamente alta para captar as belezas do universo em sons, né? Sou fã é, desse pessoal. estão de volta aí, né? Segundo o Chico, Ai, que a bom. partir a Mas, partir de 1998, eles, capitaneados por Vitor Hugo, voltarão à Terra, muitos deles.
da Um deles é necessidade. Chopin. Chopin. E a informação vem do próprio Chopin no livro da Ivone, antes do Chico falar Olha que ele só, vinha. Ele fala que vem. são A necessidades. Ivone era amiga dele, né? A Ivone do Amaral Parece Pereira que era ele amiga disse de Chopin. que Ao livro América. já não ia voltar como músico, né? Ia voltar nas artes, mas não Ele como vai músico. voltar, porque ele já trabalhou muito na música, ele ia Na fazer outra música arte, agora não sei o quê. Pode ser cinema, pode ser nas teatro. artes. Mas o Américo, esses espíritos com alta envergadura na parte da ciência, ou mesmo da arte, no caso, eles, eles podem se dizer que eles já estão moralmente elevados? Melhores do que quem está. É sempre assim, quem está acima está melhor do que quem está abaixo. Agora tem um monte de gente que está acima dele também. Uhum. Porque essas são as esferas espirituais da Terra. Em Júpiter, que é um planeta feliz, tem esferas espirituais que é um monte de gente mais evoluído que na Terra. Uhum, sei. Eu fico me perguntando sobre a vida deles aqui na Terra, o jeito no qual eles viviam, né? O modo de Sim, sim, viver, sim. as farras, os prazeres terrenos, muitas coisas, né? Eles sofreram, mas eles abusaram tanto. Por isso que eu fico me indagando se essa parte que é o intelectual com o moral se estavam ajustados em Não, devido tem que estar equilíbrio. ajustado, porque se não tiver moralidade, não vai para essas esferas. Eu Então, falei, quem tem ciência para fazer o mal, quem usa arte para fazer coisa chula, literatura, pintura, fica no umbral, não vai para lá. Só vai para lá quem tem o mínimo de moralidade. uhum, Você falou, América. Eu disse isso aí, Mas, fica bem claro isso mas aí. se a gente vê um pouquinho da biografia do Johann Sebastian Bach, foi uma pessoa boa, não Não, tem nada que claro. desabone, Não, né? não tem. E muitos cientistas que acreditavam em Deus, é o caso do Voltaire, é o caso do Einstein. Sim, O é, Einstein, Spinoza, isso, é, tem um ah, monte ah, de gente da ciência que sim, acredita em Deus e vieram é, colaborar com a Terra. é Spinoza verdade. aqui na Holanda, hein, gente? Baruch, o nome dele judeu era Baruch Spinoza. Se você vê a definição que ele de Deus está em linha, está alinhado o pensamento de Não, Kardec. Quando eu vi aquilo, eu falei, não. meu Deus, ninguém nunca tinha falado que Spinoza era tão evoluído assim, né, espiritualmente. Mas quando eu li, eu fiz uma vez um curso aí com uma pessoa sobre a ética, né? E aí a gente teve muito Spinoza. Quando eu li, eu falei, gente, isso aqui poderia ser um texto do Livro dos Espíritos. E eu pensei, É, esse espírito, ele tem conhecimento. é. E depois a É gente... O Deus de Spinoza, né, Maria? O Deus É, de Spinoza, né? A É, forma Sim, que não o ele vê nosso, Deus. não o nosso, né? não, sim, mas a definição que ele dá de Deus é muito pertinente, viu, gente? Muito Sim. pertinente. hum, Eu acredito também. Eu acredito que eles têm até uma vida muito leve aqui. Feito, eu penso Sofrida, assim, né? Feito Kardec, a sofrida. gente lembra de Kardec, a vida de Kardec, né? Pela biografia que a gente tem. Mesma coisa são esses espíritos da arte, da ciência, né? Eles têm algo, uma missão superior. É. Fala, Américo, fala. Ô Maria, eu tenho um compromisso no centro de Encerrar. sair da reunião. Eu vou deixar vocês, infelizmente. Vocês encerram aí, tá? Tá bom? Tá bom. Um abraço a obrigada, todos. Américo. Mês Américo, que vem a gente. obrigada. Obrigada mais uma Tchau, vez e até o Gigi, próximo Mônica, encontro. Denise, Obrigada. Tchau, Claudinha. obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Vamos dar Obrigado. continuidade com Vamos Até a próxima, Américo.